Olá, graça e paz do nosso amado e querido Jesus Cristo, sejam com todos vocês, bênção de Deus, poder compartilhar esse vídeo com você, vídeo de número 321, leitura bíblica, e vou deixar registrado aqui a leitura do capítulo 18 de 2 Samuel, que tem como título a morte de Absalão. Davi passou em revista o exército e nomeou comandantes de batalhões de 1.000 e de 100. Depois dividiu o exército em 3 companhias, um sob o comando de Joabe, outra sob o comando de Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, e outro sob o comando de Itai, o Giteu. Disse então o rei ao exército: eu também marcharei com vocês. Mas os homens disseram: não faça isto, não faça isso. Se tivermos que fugir, eles não se preocuparão conosco. E mesmo que metade de nós morra em batalha, eles não se importarão. Tu, porém, vales por 10.000 de nós. Melhor será que fiques na cidade e dali nos dê apoio. O rei respondeu: farei o que acharem melhor. E o rei ficou junto à porta, enquanto os soldados marcharam, saindo em unidades de 100 e 10.000. O rei ordenou a Joabe, a Abisai e a Itai: por amor a mim, tratem bem o jovem Absalão. E todo o exército ouviu quando o rei deu essa ordem sobre Absalão a cada um dos comandantes. O exército saiu a campo para enfrentar Israel, e a batalha aconteceu na floresta de Efraim, onde o exército de Israel foi derrotado pelos soldados de Davi. Houve grande matança naquele dia, elevando-se o número de mortos a 20.000. A batalha espalhou-se por toda a região, e naquele dia a floresta matou mais que a espada. Durante a batalha, Absalão, montado em sua mula, encontrou-se com os soldados de Davi, passando a mula debaixo dos galhos de uma grande árvore. Absalão ficou preso nos galhos pela cabeça, ficou pendurado entre o céu e a terra, e a mula prosseguiu. Um homem o viu e informou a Joabe: acabei de ver Absalão pendurado numa grande árvore. Você o viu? Perguntou Joabe ao homem. E por que não matou ele mesmo? Por que não o matou ali mesmo? Eu teria dado a você 10 peças de prata e um cinturão de guerreiro. Mas o homem respondeu: mesmo que fossem pesadas e colocadas em minhas mãos 1.000 peças de prata, eu não levantaria a mão contra o filho do rei. Ouvimos o rei ordenar a ti, a Abisai e a Itai: protejam, por amor a mim, o jovem Absalão. Por outro lado, se eu tivesse atentado traiçoeiramente contra a vida dele, o rei ficaria sabendo, pois não se pode esconder nada dele, e tu mesmo ficarias contra mim. E Joabe disse: não vou perder mais tempo com você. Então pegou 3 dardos e com eles traspassou o coração de Absalão, quando ele ainda estava vivo na árvore. E 10 dos escudeiros de Joabe cercaram Absalão e acabaram de matá-lo. A seguir, Joabe tocou a trombeta para que o exército parasse de perseguir Israel, e assim deteve o exército. Retiraram o corpo de Absalão, jogaram num grande fosso na floresta e fizeram um grande monte de pedras sobre ele. Enquanto isso, todos os israelitas fugiam para casa. Quando, em vida, Absalão tinha levantado um monumento para si mesmo no Vale do Rei, dizendo: não tenho nenhum filho para preservar a minha memória. Por isso, deu à coluna o seu próprio nome, chamando-se ainda hoje Monumento de Absalão. Então, Aimás, filho de Zadok, disse:
deixe-me correr e levar ao rei a notícia de que o Senhor lhe fez justiça, livrando-o de seus inimigos. Não é você quem deve levar a notícia hoje, disse-lhe Joabe. Deixe isso para outra ocasião. Hoje não, porque o filho do rei morreu. Então Joabe ordenou a um etíope: vai dizer ao rei o que você viu. O etíope inclinou-se diante de Joabe e saiu correndo para levar a notícia. Todavia, Aimás, filho de Zadok, disse de novo a Joabe: não importa o que aconteça, deixe-me ir com o etíope. Joabe, porém, respondeu: por que está querendo tanto ir, meu filho? Você não receberá nenhuma recompensa pela notícia. Mas ele insistiu: não importa o que aconteça, quero ir. Disse então Joabe: pois vá. E Aimás correu pelo caminho da planície e passou à frente do etíope. Davi estava sentado entre a porta interna e a externa da cidade. E quando a sentinela subiu ao terraço que havia sobre a porta junto à muralha, viu um homem que vinha correndo sozinho. A sentinela gritou, avisando o rei. O rei disse: se ele está sozinho, deve trazer boa notícia. E o homem aproximou-se. Então a sentinela viu outro homem que vinha correndo e gritou ao porteiro: vem outro homem correndo sozinho. Esse também deve estar trazendo boa notícia, exclamou o rei. A sentinela disse: está me parecendo, pelo jeito de correr, que o da frente é Aimás, filho de Zadok. E é um bom homem, disse o rei. Ele traz boas notícias. Então Aimás aproximou-se do rei e o saudou. Prostrou-se o rosto em terra diante do rei e disse: bendito seja o Senhor, o teu Deus. Ele entregou os homens que se rebelaram contra o rei, meu senhor. O rei perguntou: o jovem Absalão está bem? E Aimás respondeu: vi que houve grande confusão quando Joabe, o servo do rei, ia enviar teu servo, mas não foi o que aconteceu. O rei disse: fique ali ao lado esperando. E Aimás ficou esperando. Então o etíope chegou e disse: ó rei, meu senhor, ouve a boa notícia. Hoje o Senhor te livrou de todos os que se levantaram contra ti. O rei perguntou ao etíope: o jovem Absalão está bem? O etíope respondeu: que os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantaram para te fazer mal, acabam como aquele jovem. Então o rei, abalado, subiu ao quarto que ficava por cima da porta e chorou. Foi subindo e clamando: ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em seu lugar. Ah, Absalão, meu filho, meu filho. Aleluia! Leitura do capítulo 18 de 2 a Samuel. Bem, esse capítulo ele é dividido, ele tem 33 versículos, e esse capítulo ele narra a derrota de Absalão e a trágica morte deste, destacando o custo da traição, a lealdade militar, Joabe, e o luto devastador de Davi. Apesar de vitorioso, Davi prioriza o amor paterno sobre o triunfo político, culminando no seu lamento visceral. Meu filho Absalão. O capítulo explica as consequências familiares do pecado de Davi e a complexidade de liderar durante crises pessoais e nacionais. O capítulo descreve o desfecho do conflito entre Davi e seu filho Absalão, que tentou usurpar o seu trono.
A preparação para a batalha. Davi organiza suas tropas, mas dá uma ordem clara e insistente aos seus comandantes, Joabe, Abisai e Itai. Tratai com brandura o jovem Absalão. Mesmo após a traição, o amor de pai prevalece sobre o instinto de sobrevivência do rei. O combate na floresta. A batalha ocorre na floresta de Efraim. O terreno difícil e a densa vegetação causaram mais baixas entre as forças de Absalão do que a própria espada. A morte de Absalão. Absalão, montado em sua mula, tem seus cabelos presos nos galhos de um grande carvalho. Joabe, desobedecendo a ordem de Davi, aproveita a vulnerabilidade de Absalão e o mata. A notícia e o luto de Davi. O momento mais marcante é a chegada da notícia a Davi. O rei não celebra a vitória militar. Ele entra em luto profundo e agonizante, desejando ter morrido no lugar do filho. Algumas lições para nossas vidas desse capítulo, queridos. Primeiro, o amor paterno e a justiça. Davi demonstra um amor sacrificial que perdoa e protege mesmo diante de uma rebelião severa. Isso aponta para a complexidade das relações familiares, onde o pecado tem consequências, mas o amor de um pai persiste. Consequências do pecado. O episódio é o clímax das consequências profetizadas sobre a casa de Davi. Após seu erro com Batseba, a rebelião de um filho e o duro golpe que mostra como as falhas do passado pode ecoar profundamente na estrutura familiar. A lealdade versus obediência. A conduta de Joabe levanta questões éticas sobre a lealdade. Joabe foi leal à preservação do reino ao matar Absalão, mas desobedece diretamente à ordem pessoal de seu rei. Isso reflete os dilemas éticos de líderes que, por vezes, tomam decisões desnecessárias que contradizem a vontade ou a sensibilidade emocional de seu superior. Vaidade e legado. Absalão, um homem vaidoso, construiu um memorial, uma coluna para si mesmo enquanto vivo, pois não teve filhos. No fim, a história lembra sua morte trágica e a ruína de sua rebelião, servindo como um aviso sobre a fragilidade da glória humana e do orgulho. Esse capítulo, esse capítulo é frequentemente estudado não apenas como um registro histórico, mas como uma lição sobre dor, perdão, os riscos da ambição desmetida e a humanidade daqueles que Deus escolheu para liderar. Bênçãos de Deus, fica então a leitura do capítulo 18 de 2 a Samuel.